Muito bem, queridos. Na semana passada, nós encerramos a nossa minissérie, certo? Não é só a Netflix e a Amazon Prime que tem minissérie, não. É onde nós, durante 5 domingos, com uma pequena interrupção, nós cobrimos as 5 solas da Reforma Protestante. Se você perdeu alguma, só lamento, porque você não estava aqui, entendeu? Mas você pode ir no nosso canal e acompanhar tudo aquilo que nós vimos. Hoje, nós vamos aproveitar a proximidade das festividades de Natal e nós vamos falar sobre este tema. Eu queria ressaltar aos irmãos, porque isso vira polêmica toda vez que chegamos ao final do ano, em que é óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Inclusive, semana passada, antes da nossa cantata infantil, eu falei um pouco sobre isso. O mais provável, seguindo o cálculo do sacerdócio judaico, é que ele nasceu entre setembro e outubro. É um cálculo não muito difícil de se fazer, mas é impossível de se precisar o dia. Setembro, outubro, a temperatura, o clima ainda é muito agradável. Não é mais quente como o verão, que é no meio do ano lá, né? E não é tão frio como é o final do ano lá. É uma época amena de temperatura que bate com a narrativa que os pastores estavam no campo, certo? Então a data ela é irrelevante, briga-se tanto. Sim, realmente 25 de dezembro, a data em si é uma data pagã. Por algum motivo, a igreja prioritária ou maioral da época resolveu igualar o dia da comemoração do nascimento do Salvador com uma data de festividades pagãs. Lamentável, mas isso é, de novo, irrelevante. Nós não estamos, e é aí que vai a briga infindável de alguns cristãos com essa data, nós não estamos no dia 25 de dezembro celebrando nada, nenhuma entidade pagã ou alguma coisa assim. Nós estamos lembrando o nascimento do Salvador. Até poderíamos fazer noutra data, mas convencionou-se assim. E para o nosso texto de hoje, irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos em Isaías, capítulo 9, aquele que é chamado do profeta messiânico. Em seus 66 capítulos, Isaías provavelmente é o que mais fala sobre a vinda do Messias. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Isaías, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Dá uma olhadinha à sua esquerda e à direita e vê se alguém precisa pegar uma carona e acompanhar com você a leitura deste texto. Isaías, capítulo 9. Então vamos lá, irmãos, a uma só voz, lermos do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, a caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exaltam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando a humanidade enfrenta, meus irmãos, tempos terríveis, tempos difíceis, ela urge, ela pede por aquilo que a gente convencionou chamar de um salvador da pátria. Alguém que resolva aquela situação, que os tire daquela aflição, que remova aquela opressão. Agem dessa forma, por exemplo, com líderes militares,
com líderes políticos, por exemplo. Essa é a melhor explicação, a expressão mais plausível do que nos faz entender como uma pessoa como Adolf Hitler chegou onde chegou. Ele mexeu com os brios de uma nação que vinha de uma derrota humilhante na Primeira Guerra Mundial, terminada ainda antes da década de 20, e a partir da década de 30, bem cedo, ele começou a mexer com esse nacionalismo e esse orgulho ferido, e a nação o viu como este salvador da pátria. Nos dias de Isaías, eles viviam tempos terríveis. Eles viviam tempos que estavam abertos para o surgimento de um salvador da pátria, de alguém que trouxesse solução para os seus problemas. Segundo comenta o nosso antigo professor, já falecido, já em memória, professor Carlos Oswaldo, ele comenta que os 6 primeiros capítulos de Isaías ensinam a seguinte mensagem: a condenação e julgamento de Deus contra Judá são as condições necessárias para a restauração do remanescente de Israel, que desfrutará do reino por vir. Em outras palavras, a presença no nosso texto de sentenças de condenação, no texto, melhor dizendo, de capítulo 1 ao capítulo 6, de sentenças de condenação e julgamento, apontam exatamente o estado em que se encontra o povo de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo e ele não agiria com julgamento e condenação se assim o seu povo não estivesse merecendo. A disciplina que nós vemos em boa parte do início do livro de Isaías não é à toa, é justificada. É no começo logo que nós lemos Isaías dizendo a este povo, fechem a porta do templo, eu estou farto das suas reuniões. Ele pede que o povo pare de fazer aquilo que ele havia ordenado ao povo a fazer no Pentateuco. Por quê? Porque era mera religiosidade, enquanto o povo estava afundado no pecado. Então, essa disciplina de Deus é justa e tem a ver com aquilo que Deus está tratando no começo desse livro. Agora, repare nessa frase que eu acabei de mencionar, que Deus, como eu disse, não está disciplinando o seu povo por vingança ou mera vingança ou apenas por castigo. Deus não está nervoso, Deus não está com raiva e por isso resolveu dar umas palmadas no seu povo. Não, ele tem um objetivo. E esse objetivo a gente encontra sendo explicado, aliás, é o objetivo de toda a disciplina divina, lá pelo autor de Hebreus no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, nós lemos o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina, inclusive, que Deus está trazendo sobre o povo de Judá, tem o objetivo de restauração. Tem o objetivo de que o povo saia do pecado e retorne para Deus. Agora, perceba, repare algo espetacular no texto de Hebreus que nós acabamos de ler. Eu li Hebreus 12, 11, certo? Ouça o versículo 12, o versículo adiante. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Merece um doce quem souber da onde o autor de Hebreus tirou o versículo 12. Se você respondeu do livro de Isaías, você acertou. Em Isaías, capítulo 35, versículo 5, nós lemos exatamente a citação de Hebreus 11, versículo 12. Hebreus 12, versículo 12. Lá diz, fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Ou seja, irmãos, a disciplina de um Deus amoroso com o seu povo é uma ação de amor, consolo, restauração, não uma ação de destruição e vingança. Ou seja, quando Deus diz, console o povo, ele diz, console porque a minha disciplina tem o objetivo de que eles sejam melhores, de que eles estejam melhores, de que eles voltem a obedecer. E depois disso, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós chegamos à segunda parte, aonde está o capítulo 9, onde nós lemos. E aí essa parte vai do capítulo 7 até o capítulo 12. E o mesmo comentarista que eu mencionei agora há pouco, o nosso professor, ele comenta o seguinte sobre os capítulos 7 ao capítulo 12. O plano de salvação de Yahweh, nome do Senhor, para Israel,
presentemente prejudicado pela incredulidade que leva a julgamento, se concretizará, futuro, por intermédio de Emanuel, o sinal de Deus para a nação. Repetindo, o plano de salvação de Yahweh para Israel, presentemente, agora, está prejudicado pela incredulidade, vai levar a julgamento, mas futuramente se concretizará ainda por intermédio de Emanuel, o sinal de Deus para a nação. Em outras palavras, Deus vinha desenvolvendo, irmãos, o plano de salvação, o seu plano de salvação, o seu plano de redenção, através da história humana e da história de Israel. Nós vimos isso, inclusive, que antes de Israel sequer existir, Deus já vinha fazendo isso, nós vimos na série em Gênesis, correto? Porém, naquele momento histórico, o plano de salvação parecia que havia saído dos trilhos, parecia ausente. Essa é a razão, meus irmãos, porque outros profetas, como por exemplo Abacuque, reclamam de Deus. Senhor, o Senhor não está vendo como está o seu povo? Porque este era um povo que se esperava que fosse um povo santo, que fosse um povo que glorificasse a Deus, que fosse um povo que atraísse as nações para o Senhor. E agora esse povo era uma vergonha, e profetas como Abacuque reclamam disso. E Isaías aqui está mostrando que apesar de agora isso parecer um plano ausente, que não funcionava mais, porque a incredulidade de Judá estava predicando, Deus ainda estava agindo. Tal incredulidade e desobediência do povo levaria este povo eventualmente ao cativeiro, como a gente bem sabe, que aconteceu durante 70 anos na vida de Judá. E o mais interessante, meus irmãos, é que eles já tinham um enorme exemplo para acreditar que Isaías não estava exagerando. Qual era? O reino do norte. É nesses dias que o reino do norte é capturado pela Síria, é levado para o cativeiro, e os avisos de Isaías para o reino do sul entram por um ouvido e saem por outro. Por que nós somos assim? O ser humano, irmãos, nós somos capazes de ver uma pessoa, por exemplo, estacionando ali no lugar inadequado e ali o guarda botando um aviso no para-brisa, botando a multa. E a gente diz, lamentável a pessoa fazer assim. O que a gente faz? Estaciona no lado, na outra vaga inadequada. Nós repetimos erros que estão literalmente na nossa cara. E é isso que o povo de Deus está fazendo, irmãos, nesse contexto onde nós vamos chegar daqui a pouco a tratar mais do capítulo 9. Uma incredulidade que afrontava aquilo que Deus está fazendo, como o Senhor estava avisando o seu povo com tremenda antecedência. Porque, na verdade, irmãos, há uma distância de quase 200 anos entre o cativeiro do Reino do Norte e depois o cativeiro do Reino do Sul. Isaías já tinha morrido há muito tempo quando o cativeiro aconteceu. E tem gente que olha para o Antigo Testamento, por isso que eu sou defensor da leitura cronológica do Antigo Testamento em especial. Tem gente que lê e diz, como Deus era impaciente. Irmãos, Ele lhe avisa 200 anos e a gente ainda faz aquilo. Ele deixa os avisos na palavra e a gente faz aquilo que o desagrada. E isso é muito triste. Finalmente, irmãos, nesse contexto de capítulo 7 a capítulo 12, Deus não apenas aponta para a condenação, mas Ele renova a sua promessa que, apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso continua o conduzindo à promessa da redenção. Já ouviu isso em algum lugar? Pois é. E neste caso, meus irmãos, com a clara promessa do Salvador da Pátria. Não em líderes militares ou políticos, pois inclusive, quando temos a nossa confiança no Deus que controla tudo, nós não colocamos a nossa confiança em homens. Nosso Salvador da Pátria é muito maior do que meros homens, do que meros mortais. É interessante, meus irmãos, que essa promessa que Isaías está trazendo está inclusive no próprio nome dele. O nome dele, Isaías, significa salvação do Senhor. É inclusive um nome muito próximo ao nome de Jesus, Yeshua. Significa o Senhor é salvação. Apenas a ordem das palavras está em outro formato. Os escritos de Isaías cobriram dezenas de anos. Cobriram o reinado de 4 reis de Judá. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E neles,
ele chamou ao arrependimento uma nação contumaz na rebeldia e na desobediência. E falava de dias melhores, de dias do Messias. O capítulo 8, que está logo antes do nosso texto, ele termina da seguinte maneira, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Ou seja, o capítulo 8 termina exatamente com uma palavra de descrição do desespero causado pela disciplina do Senhor. Irmãos, Deus não se agrada com a disciplina. Deus não se agrada em castigar o seu povo. Tanto quanto qualquer pai que seja um bom pai ou uma boa mãe, não tem absolutamente nenhuma satisfação em pegar, a varinha da sabedoria, o cinturão ou a havaiana. Pastor, o senhor é desse? Sou das antigas. E disciplinar o seu filho ou sua filha. Eu, pelo menos, nunca conheci um pai que tivesse satisfação nesse momento. Muito pelo contrário. E eu creio, meus irmãos, desculpe até antropomorfizar um pouquinho, que se possível fosse, nosso Deus choraria quando nos disciplina. Porque eu já chorei disciplinando filho. Mas ele faz isso, irmãos, exatamente porque nos ama. Mas olha como ele trata isso. Porque diante, meus irmãos, do que é dito no capítulo 8, agora ele chega no capítulo 9, e a primeira palavra que você tem no versículo 1, o que é? Contudo. Aflição, trevas, escuridão, contudo, e ele muda a narrativa. Ele vai fazer isso muitas vezes em Isaías. Principalmente no capítulo 1 ao 39. Do 40 em diante, ele faz ainda mais. Mas ele tem menos condenação e mais consolação. Inclusive, o capítulo 40 começa exatamente com consolem, consolem o meu povo. Porque esse contudo aqui, meus irmãos, nesse texto, é o céu se abrindo, dizendo para eles, em meio a isso tudo que vocês estão passando, a partir daqui, Isaías contrasta os tempos terríveis com os dias da vinda do libertador, que traria as mudanças e transformações para a nação de Israel, que vêm sendo prometidas aqui neste livro e continuarão sendo prometidas, principalmente, como disse, depois do capítulo 40. A vinda do Messias levaria a nação a um tempo de alegria, prosperidade, nunca antes vistos. Ele seria, o Messias, o cumprimento das promessas feitas, por exemplo, a Abraão e Davi, de um reino futuro próspero e pacífico. Talvez você seja tão fã de história como eu. Eu gosto demais. Sempre, graças a Deus, tive boas notas porque eu gosto muito de história. E você, se é fã de história como eu, sabe que isso nunca aconteceu. A oportunidade principal que Israel teve de aceitar esse contudo de Deus foi quando o Messias veio. Mas, como diz o apóstolo João no capítulo 1, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Bem perto da sua morte, Jesus passa por uma semana bipolar por parte do povo. No começo da semana, o aclamam, colocam as ruas forradas para que ele passe com o seu jumentinho. No final da semana, pedem, crucificam. Por isso que eu disse uma semana bipolar. E ali foi, meus irmãos, o momento onde a história entrou em um hiato. Hiato que estamos hoje. Hiato que será interrompido no dia em que o Senhor vier para cumprir exatamente o que vamos ver aqui de forma definitiva em Isaías capítulo 9. Assim, o cenário no início do verso 1, depois desse contudo, muda em relação, como eu disse, ao texto anterior. Como é que ele muda? Agora não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Como eu disse, antes era aflição, trevas e temível escuridão, último versículo do capítulo 8. Agora não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No nosso texto, Isaías usa duas tribos, Zebulon e Naftali, para apontar para o que havia acontecido com o reino do norte. É interessante, meus irmãos, porque eles não eram ignorantes. Quando, em lugar de puxar também a nação do sul, ele aponta apenas para a nação do norte, Isaías está dizendo, olha o que aconteceu com eles.
Presta atenção no que Deus já fez. E exatamente, meus irmãos, no Reino do Norte, o Reino do Norte havia caído nas mãos da Assíria. Essas tribos do Reino do Norte eram parte, como a gente sabe, da nação de Israel, a nação do Norte. Eles haviam sido levados para o cativeiro e, atenção, nunca mais voltaram. O reino de Judá fica 70 anos na Babilônia e retorna. O reino de Israel vai para a Síria, é distribuído entre todo o Império Assírio e, em massa, como nação, nunca mais existiria. De uma forma impressionante, Isaías cita que a humilhação dessas regiões por causa da invasão estrangeira seria revertida como? Pela exaltação, e aí ele chama aqui, da Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Isto é, exatamente a região onde Jesus começa e desenvolve boa parte do seu ministério. Inclusive, você deve lembrar, ele é conhecido como o Galileu. Não apenas como Nazareno, mas também como Galileu várias vezes. A promessa de restauração continua no verso 2. A opressão militar e da ocupação não é parte principal do que Isaías está tratando aqui. Essa é a mentalidade que com certeza eles teriam depois do cativeiro. Não, Isaías fala, meus irmãos, de algo mais importante, de algo mais sério do que apenas a invasão de um povo estrangeiro ou a opressão por parte de um poder estrangeiro. Ele falava, meus irmãos, do povo que andava em trevas. Aqui nessa parte, o profeta sinaliza que a libertação que seria trazida era muito maior do que apenas expulsar uma potência estrangeira. Inclusive, esse problema perdurou até os dias de Jesus. Eles tinham a ideia, isso se popularizou, meus irmãos, particularmente no período interbíblico, de que o Messias seria um grande guerreiro. E aí, os intérpretes dos livros do Antigo Testamento, os rabinos, começaram a se dividir em duas linhas. Uma parte acreditava em um Messias guerreiro, e outra parte acreditava em um Messias espiritual, um líder espiritual. E alguns dentre eles acreditavam que, na verdade, eram dois Messias. Era para agradar a gregos e baianos, para agradar todo mundo. Expulsariam os invasores e, ao mesmo tempo, trariam um tempo de santidade e restauração espiritual para o povo. Bem, aí você começa a entender por que Jesus desagradou no final das contas. Porque ele não tinha aparência, formosura. Eu não acredito que ele era um cara fraco, magrelo, porque ele é um cara que trabalhava com as mãos. Ele era carpinteiro. Mas ele não era impressionante. Ele não andava armado, ele não convocava, ele não se uniu aos zelotes, os revolucionários da época. Muito pelo contrário, ele tirou um dentre eles para ser seu discípulo. E cada vez mais ficava claro que ele não era o Messias que o povo estava esperando. Ele não era o libertador que o povo estava esperando. Por quê? Porque desde o começo esse não era o plano de Deus. No nosso texto, como eu disse, as trevas aqui, isto é, o pecado, que a nação repetidamente se voltava, este era o verdadeiro cativeiro deles. É como hoje em dia, meus irmãos, as pessoas buscam a Deus através ou querendo bênçãos materiais, vitória nisso, que seu casamento seja restaurado, e coisas, respostas. E nós não percebemos, as pessoas não percebem que o seu verdadeiro cativeiro chama-se pecado. Esta é a sua cela. É esse cativeiro que está destruindo seus relacionamentos, é esse cativeiro que está dando dificuldade na sua vida profissional, é esse cativeiro que está definindo toda derrota na sua vida. Não é porque o diabo está furioso, não é porque o diabo se levantou, é porque o pecado, meus irmãos, cega, emburrece, atrapalha a cada um de nós. O libertador, que ele porque é prometido por Isaías aqui, não tem a justiça social como seu foco. Nem mesmo as correntes de ferro das nações estrangeiras. Esse não é o seu objetivo. Esse libertador olharia para as injustiças do coração deles, a impiedade. Esse libertador procuraria destruir as cadeias do pecado que estava aprisionando o ser humano. Uma das maiores provas, meus irmãos, que o nosso coração é o nosso maior inimigo. E o pecado que nele habita vai ser comprovado exatamente nos dias onde as promessas que nós temos aqui se cumprirem no chamado reino milenar, onde o Senhor reinará sobre toda a terra.
Um dos maiores objetivos do reino milenar é porque nós vamos estar em uma sociedade com absoluta justiça. Não vai haver pobreza, não vai haver fome, não vai haver exploração, não vai haver trabalho que você não consiga fazer de maneira satisfatória e ainda assim dentro da sua capacidade. Tudo vai funcionar mais perfeito do que um relógio suíço. E ainda assim, as pessoas vão se revoltar. Nós não somos inconformados com a nossa vida porque nós ganhamos pouco dinheiro. Nós não somos inconformados com a nossa vida porque nós não temos aquilo que gostaríamos. Nós somos inconformados com a nossa vida e revoltados contra o nosso Criador, porque esse é o fruto de um coração pecador, o coração que nós temos, cada um de nós, dentro de si. É disso que nós precisamos de libertação. Tim Keller, autor tão conhecido, falou que o Natal, a mensagem do Natal é simples. O homem não pode salvar a si mesmo. Não é para fazer cantatas, não é para fazer ceia, não é para decorar árvores de Natal, não é para você chamar o tio gordinho da família para se vestir de Papai Noel. O Natal é uma declaração de como eu e você precisamos de um libertador. Nós somos o povo que andava em trevas, que está no versículo 1, e é sobre quem tem brilhado a luz desse libertador. Então, os que andavam em trevas e viviam na terra da sombra da morte, que inclusive é um maravilhoso paralelismo hebraico aqui, né? Recebem a promessa de que viria uma grande luz e sobre eles iria raiar essa luz. João 8, versículo 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E se você ainda tiver dúvida, meus irmãos, de que esse texto está diretamente relacionado com São Jesus, o evangelista Mateus pode lhe ajudar nessa dúvida. Porque Mateus escreveu o seguinte: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Quanto tempo você acha, eu acho que você vai lembrar porque eu já falei, que se passa entre Isaías e Mateus? Mais de 700 anos. Lembra como nós falamos, meus irmãos, sobre a comprovação da palavra de Deus como palavra de Deus, da Bíblia como palavra de Deus? Eu mencionei que se eu dissesse para você que semana que vem você vai ser chamado no RH e você vai receber as suas contas, você ficaria triste, mas semana que vem acontece e você voltaria comigo e diria o quê? Pastor, vejo que és profeta. Porque eu acertei uma coisa na sua vida com uma semana de antecedência. Você não tem nem como dizer para Isaías: Isaías, vejo que és profeta, porque ele já estava no pó, literalmente. 700 anos se cumpre exatamente aquilo que ele havia falado sobre o libertador. Nos versos 3 a 5, num bloco maior, o profeta se volta para o Senhor. Depois de ouvir o que Deus está prometendo e dizer ao povo, ele se volta, e aqui está claro no tu, que está sujeito ao culto, antes do fizeste. E diante da promessa, o profeta começa a listar aquilo que o Senhor fará pelo seu povo. Bem rápido e resumido, irmãos: haverá prosperidade, versículo 3. Haverá liberdade, versículo 4. E haverá tempos de paz, versículo 5. 3 coisas que que Judá não estava experimentando por causa da sua desobediência. Agora, segura lá. Deus havia prometido para o seu povo prosperidade? Sim. Deus havia prometido para o seu povo liberdade? Sim. Deus havia prometido para o seu povo viver em paz? Sim. Quantas vezes, irmãos, nós não experimentamos aquilo que Deus tem para nós, o tal do melhor de Deus, porque nós damos tiro no pé. Porque nós atrapalhamos o que Deus está fazendo. Eu queria lhe abençoar,
mas você não ajuda. Eu não estou me referindo à prosperidade, porque isso é para Israel, não há absolutamente nenhuma promessa de prosperidade para a igreja do Senhor. Mas há muito mais. Fruto do Espírito, por exemplo, irmãos, é muito mais do que apenas uma coisa que você vai ter, que não tem utilidade para nada. Muito pelo contrário, amor, alegria, paz. Isso é a nossa vida. Deveria ser a nossa rotina. Deveria ser como o nosso dia a dia deveria acontecer. Alegria, amor, paz, paciência. E cada um desses itens do fruto do Espírito devem contagiar o nosso dia. Deve encher a nossa vida. Não obstante, a gente acorda mal-humorado, passa pelo dia reclamando e vai dormir dizendo: ai, ainda bem que esse dia acabou. Como podemos? Algo está errado, queridos, e certamente não é com o nosso Deus. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, diria o apóstolo Pedro. Então, além da promessa maior de liberdade espiritual, o nosso texto traz para o povo de Israel a promessa, a expectativa do reino messiânico. Triste, meus irmãos, como alguns tomam esse texto tão claro. Deus está falando com o seu povo escolhido do Antigo Testamento. E alguns tomam esse texto tão claro, em que Deus está falando naquele tempo, olhando para o futuro, para o remanescente fiel dessa nação, e as pessoas tentam pegar isso e torcer e adaptar e manipular para transformar em bênçãos espirituais para nós, a igreja de hoje, o que é um tremendo erro. Nosso Deus, queridos, é verdadeiro. Ele não promete algo com propaganda enganosa. Ele não promete algo com um significado oculto, alegórico, espiritual, que se cumpre de forma alegórica e espiritual na nossa vida. Não, isso que nós acabamos de ler, de fato irá acontecer. De fato irá se cumprir exatamente como o nosso Deus está prometendo aqui. A liberdade espiritual das trevas é verdadeira. Porque diante do povo que andava em trevas vai brilhar uma luz. Mas também são verdadeiras, irmãos, as promessas de restauração para este povo que naqueles dias estava sendo confrontado com a realidade da disciplina de Deus. E todas essas promessas não acontecerão por causa do poderio bélico de Israel, ou da influência que ele tem hoje, ou da riqueza que ele tem hoje. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes quando eu vejo alguns evangélicos vendo que Israel hoje é a maior potência do Oriente Médio, a única democracia do Oriente Médio, e dizem, é isso mesmo, porque eles vão cada vez crescer mais e vão conquistar. Não, de maneira nenhuma. A nação de Israel hoje é um povo secularizado. Apenas uma pequena parcela mantém a sua devoção ao Deus dos seus antepassados. Apenas uma minoria religiosa. Mas nem essa minoria possui verdadeiro discernimento sobre os textos, como, por exemplo, esse que nós temos aqui. Porque se tivesse discernimento, eles e os seus antepassados não teriam dado as costas ao único e verdadeiro Messias, o Senhor Jesus. Hoje em dia, eu mencionei isso acho que semana passada, retrasada, quando você lê Isaías capítulo 53, a ignorância das coisas de Deus e da própria palavra, do próprio texto deles é tamanha, que quando nós lemos Isaías 53, eles perguntam, por que você está lendo para mim um texto do Novo Testamento? Achando que é sobre Jesus, exatamente. Eles acertaram, é sobre Jesus, mas não está no Novo Testamento, está exatamente no texto sagrado que eles têm. Então não, queridos, isso que está no nosso texto não se cumprirá por causa dos ótimos caças que as forças de segurança, as forças de defesa de Israel têm. A IDF, Israel Defense Force, não é por causa disso. Não é por causa da alta tecnologia, do Waze que você tem no seu telefone, até o mais novo tratamento para o câncer, quase tudo está vindo de lá, e mesmo que venha de outros lugares do mundo, os avanços são incríveis. Quando Israel foi para lá, literalmente o deserto floresceu. Nós passamos em imensidões incríveis do deserto da Judéia, nada, areia, pedra, pó. Do nada, uma floresta de tamareiras. Como?
Como se planta no deserto, Israel consegue. Apesar de tudo isso, irmãos, apesar de todo avanço, não. Todas as promessas são levadas no verso 6, apontando aquele que será a origem para que se cumpra sobre Israel, o Messias. É ele que vai trazer a prosperidade, é ele que vai restaurar a paz para esse povo que deu as costas a ele mesmo, ele que vai restaurar a liberdade. E para provar isso que eu estou falando, é nesse ponto que nós chegamos até o versículo que você tão conhece no tempo de Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. As promessas são verdadeiras, mas se cumprirão por causa do Messias, não por causa de vocês, ó povo de Israel. Uma promessa e uma descrição nesse texto do versículo 6, que deveriam levar o povo a um desejo de viver em obediência e fidelidade, para que os dias do Messias não os encontrassem debaixo do juízo de Deus. É por isso que Deus coloca esse versículo 6. Olha o que eu estou preparando para vocês. Obedeçam, voltem a ser o povo da aliança na prática, não apenas no papel, porque eu tenho preparado algo tremendo, algo maravilhoso para vocês. E olha como essa descrição, meus irmãos, é incrível e deveria influenciar a vida deles, e olha o impacto que também pode ter na nossa. Vamos detalhar o versículo 6. Primeiro, ele é um menino, nascido em nosso benefício, para nós. Mais especificamente, no contexto, esse Israel é esse nós. E esse menino viria como parte desse povo pactual, restaurando a esperança de que esse pacto não iria falhar e nem ruir. Israel estava destruindo, digamos assim, irmãos, a beleza do pacto, mas o Messias iria restaurá-lo. O Messias traria, e de fato trouxe, um novo pacto. Os profetas Jeremias e Ezequiel explicariam isso ao povo mais tarde em seus livros. Viveram vários anos depois de Isaías. E este novo pacto, esta nova aliança, repousa unicamente sobre ele e nunca iria falhar. Então o texto começa, queridos, mostrando como que Deus vai fazer algo tremendo. Como? Porque ele vai vir nos céus com um exército e anjos. Não, um menino nos nasceu. Eu fico pensando, meus irmãos, tudo que passava na cabeça de José, de Maria, dos pastores, dos magos. Porque cá entre nós, que esperança uma criança pode trazer? Não, pastor. Uma criança, uma metáfora da esperança de um novo dia. Tá, mas você está oprimido pelos romanos, meu amigo. Literalmente, se ele está ali no meio daqueles animais onde ele nasceu, qualquer animal daquele que se saísse correndo, uma vaca, sei lá o quê, morreu. Tanto é verdade, queridos, que com dias, o anjo tem que avisar os seus pais que possam ir para o Egito, porque o rei Herodes, sabendo que o rei dos judeus, o prometido, havia nascido, lembra do texto? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando o Senhor coloca a esperança no formato de uma criança, Ele está querendo trazer para nós, irmãos, e para o seu povo na época, para quem isso ainda não havia acontecido, para nós é até mais fácil, porque nós já vivemos isso. Confie. Eu não preciso de coisas espetaculares aos seus olhos para realizar aquilo que eu tenho que realizar. Eu não preciso impressionar você. Porque se eu precisasse impressionar você, o leão teria vindo primeiro. Mas quem veio primeiro foi o cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem beleza nem formosura. Nasce numa cidade pequena. Cresce em uma região de má fama. Parece que Deus tirou 0 na aula de marketing. Sério, irmãos. Ele não é rico, ele não é bonito. Ele nasce em Belém. O que diz o profeta? Uma das menores de Judá. Ele cresce em Nazaré, cidade pequena também, e ainda vem da Galileia. Tudo que contribui para que esse povo diga assim, é ele?
Ele que vocês estão seguindo. E ainda assim, o menino fez aquilo que ele fez. Porque, meus irmãos, Deus não precisa de coisas que nos impressionem para realizar aquilo que Ele deseja. Aliás, o nosso Deus é expert em tomar as coisas pequenas, desprezíveis e tolas, loucas deste mundo para envergonhar aqueles que gostam de aparência, pompa e suposta sabedoria. A Bíblia nos ensina isso bastante. Segunda coisa, sobre esse menino, se bebê, estará o governo. A sua soberania é reafirmada nesse texto. Ele iria governar Israel, como inclusive nos diz o texto que eu acabei de mencionar, de Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Aquele que vai cumprir aquilo que tu tens prometido, viria para governar. Inclusive aqui temos mais uma evidência, irmãos, do reino messiânico, porque esse menino virá para governar sobre Israel. Quando foi que o Messias governou sobre Israel? Não, pastor. Nós somos o novo Israel que está governando sobre a igreja. Não, irmãos. Deus não trabalha com propaganda enganosa. Se ele diz no texto de Miqueias que ele seria governante de Israel, é isso que o Senhor fará. Mas não só de Israel. Zacarias 14:9, nós lemos que o Senhor será rei de toda a terra. O reino milenar abrangerá todo o planeta. Não haverá mais violência, não haverá mais criminalidade, absolutamente nada. Paz e justiça absolutas. Absolutas. Esse segundo ponto, irmão, sobre o governo é importante porque em dias de Isaías, onde a desobediência dos homens e a sua incompetência, inclusive, em liderar o povo de maneira piedosa e submissa a Deus, desafiava o nosso Deus em sua misericórdia e em sua própria soberania. O Messias vem prometendo que nada disso afetaria a sua posição. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Vamos para o dia de hoje. A maior parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, não gostaram do resultado da última eleição, pelo menos do meu relacionamento. Estão preocupados. Até gente que votou no governo que vai tomar posse, já publicou no Twitter e tal, que está preocupado. A bolsa caiu, o dólar subiu. A perspectiva para 2023, humanamente falando, não é das melhores. Estávamos pensando em fazer uma aquisição algumas semanas atrás, desistimos. As pessoas estão temerosas, estão preocupadas, estão em uma grande incógnita. Verdade ou mentira? O texto está dizendo o seguinte: e daí? O governo está sobre os seus ombros. Irmãos, a gasolina pode chegar a R$10 no próximo semestre. O governo está sobre os seus ombros. A picanha pode não vir. E o chambari chegar a preço que você vai chamá-lo de filé. O governo está sobre os seus ombros. Talvez as suas expectativas de venda no próximo trimestre, próximo semestre, tenham que ser revistas. O governo está sobre os seus ombros. Os projetos que você tinha para o seu ambiente de trabalho do setor público vão ter que ser deixados de lado. Porque não tem mais dinheiro para tal. Porque, afinal de contas, tem que ajudar uns projetos fora do Brasil. O governo está sobre os seus ombros. Quer que eu continue? Porque, amados, nós nunca estivemos sobre cativeiro. Nunca estivemos sobre ocupação e opressão estrangeira. E é para esse tipo de povo que o Senhor está dizendo para eles: eu vou mandar alguém que fará vocês esquecerem o que vocês passaram. Quando nós vemos, inclusive, irmãos, testemunhos como da irmãzinha aqui da Colômbia, é logo aqui. 2 dias de carro você chega lá. Em 12 horas eu cheguei à fronteira da Venezuela, desculpe, ao litoral da Venezuela. Mais 12, 13 horas, não precisa nem 2 dias. Colômbia. Porque a gente fica pensando, né? A perseguição lá na Nigéria, a perseguição lá sei lá onde, é aqui no quintal.
E os nossos irmãos em Cristo não têm segurança. Eu gostaria de dizer para eles hoje que o governo está sobre os seus ombros. O trono não está vazio, nunca esteve. O Senhor continua reinando sobre tudo. Mesmo, meus irmãos, com todo o caos e desobediência, o Senhor continua reinando e Ele vai chegar ou cumprir a pleno o seu plano, aquilo que Ele deseja. Terceiro, o texto diz que Ele será maravilhoso conselheiro. Alguns comentaristas debatem se deveria ser duas expressões ou apenas uma, maravilhoso e conselheiro. Bem, eu joguei cara coroa, não estou brincando, irmãos, eu examinei o texto e cheguei à conclusão que é apenas um adjetivo. Ele é um conselheiro maravilhoso. O que é maravilhoso? Expressão que a gente usa tão fácil, né? Ah, eu tive fim de semana maravilhoso. Porque foi bom. Me diverti, descansei muito, comi muito. Então é maravilhoso. Ou, esse fim de semana foi para esquecer, não foi nada maravilhoso. Fiquei doente, topei o meu pé no cantinho do móvel. Né? É o contrário. Olha o que significa essa palavra, meus irmãos, no texto hebraico. Fora do comum, extraordinário, difícil de ser compreendido ou comparado. Trata de algo, meus irmãos, que está fora da experiência humana, da capacidade humana. Algo que faria um homem que não era impressionante, que não era fisicamente atraente, já dissemos, né? Nem possuía influência. Esse homem ser seguido por multidões. Esse homem, inclusive, ser temido pelos líderes do seu tempo. Por quê? Porque ele é maravilhoso. É difícil, meus irmãos, às vezes nós pensarmos como Jesus realmente era no dia a dia. Mas, agora eu não lembro quando foi que eu compartilhei isso, mas alguns devem lembrar do filme Ben-Hur. Acho que foi na quarta-feira do nosso grupo de vida que eu mencionei isso, se eu não me engano, ou foi na sexta-feira, eu não lembro mais. Mas aqueles que assistiram o Ben-Hur, aquele da década de 70, se eu não me engano, não essa versão aguada que teve recentemente, aquele com Charlton Heston. E se você lembra do filme, Ben-Hur é preso, porque existe um mal-entendido, a irmã dele derruba um vaso quando está passando uma comitiva romana, e ele assume a culpa e ele é preso, como judeu. Ben-Hur, se eu não me engano, significa filho da luz, se eu não me engano. Bem, passado algum tempo, ele está sendo trazido contra os escravos e está morrendo de sede, todos morrendo de sede. Os soldados romanos param com os escravos, e aí chega um homem e começa a dar água para eles. Quem assistiu lembra dessa cena? Esse homem é Jesus. Não, não está na Bíblia. Estou só mencionando, meus irmãos, que quando pensamos em alguém que para o trânsito, não no sentido que se usa hoje, porque é bonito demais, mas é fora da curva, alguém teve que tentar explicar como. Aí a arte explicou dessa maneira. Ele está dando água para os prisioneiros. O soldado percebe. E o soldado vem enfurecido, já levantando o chicote. O ator que faz Jesus, não aparece o rosto dele. Achei, inclusive, uma decisão muito nobre, para não trazer nenhum tipo de idolatria. Ele aparece de costas. Quando o soldado romano vem, o ator, Jesus, ele apenas levanta e olha para ele. O soldado romano desmonta. Ele baixa o chicote, ele não tem mais ação. Eu penso, meus irmãos, que não tinha beleza, tinha formosura, mas Jesus tinha uma postura, ele era tão maravilhoso que ele impactava as pessoas além da sua capacidade de sequer explicar, de sequer mostrar por que ele é extraordinário. As pessoas tinham que dizer, você precisa ver por si só, por si mesmo, porque ele era além daquilo que as pessoas poderiam pensar. E ele é maravilhoso, não abstratamente, não, porque está ligado no texto, como conselheiro. Ouvi-lo seria de tirar o fôlego. Aprender dele faria as horas passarem sem serem percebidas. Por outro lado, estar longe dele faria as atividades monótonas e sem fascínio. E isso, meus irmãos, ele já demonstrava em sua adolescência, quando ensinava entre os mestres do templo, deixando aqueles homens que eram as referências maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Está em Lucas capítulo 2, versículo 41.
Nos dias do seu ministério, as multidões ficavam sem palavras. E, por outro lado, os seus inimigos ficavam furiosos. Em Marcos 11:18, nós lemos: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Olha só. Por que eles queriam matá-lo, irmãos? Pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Olha a palavra de novo aqui. Ele era maravilhoso, ele era conselheiro, ele era um imã para as pessoas que o Senhor estava alcançando. Quarto, Deus poderoso. Aqui, meus irmãos, é uma descrição que deveria, inclusive, levantar os mais profundos debates teológicos nos dias de Isaías. Por quê? Como pode o Messias ser um filho, um menino, e ao mesmo tempo o Deus poderoso, o Deus eterno? Inclusive, até hoje, meus irmãos, os judeus têm dificuldade de conceber e aceitar Deus virou um homem. Eles não aceitam. Eles não conseguem conceber o que está no nosso texto. Mas se esse debate ocorresse, meus irmãos, eles estariam debatendo da forma errada. Por quê? Porque a pergunta certa não é como Deus pode virar um homem. A resposta certa é como ele não teria que ser um homem. Na verdade, como ele não teria que ser tanto Deus como homem. Por quê? Nós vimos isso algumas semanas atrás. Porque ele precisava reconciliar a humanidade perdida com o Deus eterno. Ele precisava ser aquele que poderia colocar a mão nos dois lados, 100% Deus e 100% homem. Só homens, nunca poderão, irmãos, ser salvadores de si próprios. Deus precisa romper com o tempo e espaço e se tornar um de nós para levar à conclusão a nossa salvação. É por isso que desde Gênesis capítulo 3, Deus já avisou que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Nada novo no nosso texto, apenas a conclusão daquilo que Deus já havia prometido. Isaías, então, irmãos, traz a esperança de saberem que o Deus eterno não os abandonou, mas viria para salvá-los. Inclusive, como eles pediram, cerca de 700 anos depois, quando na entrada triunfal eles gritaram Hosana. Significa o quê? Salva-nos. Infelizmente, a maioria deles tinha no seu coração, na sua mente, salva-nos dos romanos. Mas não sabiam que essa não era a verdadeira libertação que eles preferiam, que necessitavam. Quinto, ele também seria o nosso Pai eterno, ou, em outra tradução, Pai da eternidade. Então, se havia alguma dúvida sobre a divindade do Messias, eis aqui mais uma evidência, porque chega a ser algo impressionante como essa expressão faz o Messias, irmãos, ser aproximado do Deus eterno de Israel. Sabemos algo que os primeiros leitores não sabiam, os leitores de Isaías, os primeiros. O Messias é o Filho e não o Pai. Então, por que aqui ele é caracterizado exatamente por essa palavra? Se ele é o Filho e não Deus Pai? A resposta aqui é a intenção de deixar claro que ele não seria uma criatura, ele não seria um anjo, ele não seria um profeta, ele não seria um enviado, ele seria aquele que criou o próprio tempo. Ele seria aquele que criou a própria eternidade. Ele seria aquele que entraria no nosso tempo, mas viveu sempre fora do tempo. Paulo, para tentar expressar isso, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E alguns ainda insistem que ele é apenas uma criatura elevada. Ou a gente pode lembrar das palavras do apóstolo João. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, inclusive o próprio tempo. Ele é o Pai da eternidade. E finalmente,
Ele é o príncipe da paz. Essa é uma palavra que todo mundo conhece em hebraico, não é verdade? Shalom. Essa é uma palavra, irmãos, muito conhecida, mas que às vezes as pessoas acham que significa apenas paz. Não. Significa bem-estar com Deus e com os homens. Significa desejo de prosperidade. Tudo isso está dentro dessa palavra quando eles se saúdam hoje mesmo entre judeus. E este era um povo que teve uma história de conflitos. Esse é um povo que vivia dias terríveis. Esse era um povo que vivia sem paz. Por quê? Por causa, principalmente, dos seus pecados e da sua rebeldia contra o Senhor Deus. Esse era um povo que vivia fora das bênçãos da aliança, por sua própria conta e responsabilidade. Agora, o Messias era prometido como aquele que terminaria todo esse conflito, essa turbulência para o povo de Deus e traria paz. De fato, o Messias faz isso, irmãos, nas nossas vidas, na vida de pessoas, nos relacionamentos que estão debaixo da direção, debaixo de um relacionamento com Ele próprio. Toda vez, meus irmãos, que nós temos um relacionamento com alguém, esse problema nasce na vertical. Porque o mandamento sempre é amar a Deus acima de todas as coisas, depois o próximo como a si mesmo. Esse Messias, então, restabelecerá o reino no qual a paz será a regra absoluta, como já falei, já expliquei algumas vezes. E aí o verso seguinte, nosso último verso, nos diz uma garantia, nos traz uma garantia. Nossa, quanta promessa, né? Quanta coisa para se esperar. Será que isso vai acontecer mesmo? Aí ele diz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Última frase. O zelo, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. O povo de Israel, meus irmãos, daqueles dias, e o povo de Deus de todos os dias, não precisam temer os poderosos deste mundo. Não precisam temer as incertezas deste mundo. O Messias estenderá o seu domínio sobre todos eles. Não precisamos temer os conflitos, as más notícias, as lutas que existem hoje em dia. O Messias estabelecerá logo o seu reino e depois disso o seu governo se estenderá por toda a eternidade. O evangelista Billy Graham, é a ele atribuída a frase que diz: eu já vi o final da história, tudo termina bem. É isso que o nosso texto está trazendo. A Israel naqueles dias foi prometido algo que já se cumpriu há quase 2000 anos atrás, de que eles poderiam repousar, que tudo que estava acontecendo com eles seria solucionado, seria resolvido por causa do Messias. E para que eu não deixasse nenhuma dúvida, o Senhor termina o nosso texto, como eu acabei de mencionar, com esta frase que para os ouvidos do judeu é extremamente importante. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O cuidado do Deus da guerra, o Senhor dos Exércitos, iria cumprir isso. Ele iria fazer com que as suas promessas, mencionadas no nosso pequeno texto, mas na verdade em todo o livro de Isaías, não caísse por terra. Pastor, mas eu ainda posso acreditar nisso? Nós estamos tratando de um profeta cujas profecias se cumpriram 700 anos depois. E obviamente a nossa confiança não está no profeta, mas no Deus que revelou a ele. E as mesmas coisas, meus irmãos, valem para nós hoje. Eu sei, às vezes nossos dias parecem duvidosos. Às vezes nossos dias parecem trazer incerteza. Talvez, inclusive, você esteja vivendo incertezas pessoais na sua saúde, na sua vida profissional. Talvez você está com uma perspectiva ainda mais difícil por causa do próximo ano e a mudança de governo do que outros. Não sei. Mas em todas essas circunstâncias, irmãos, nada muda. O Natal vem para nós para nos lembrar que tudo aquilo que o Senhor prometeu em Isaías capítulo 9 e em tantos outros lugares já se cumpriu. O Deus que fez é o Deus que fará. O Deus que vai continuar trazendo sobre nós
a restauração e o cumprimento das suas promessas. O Deus que nos ensina, em resumo, no dia de hoje, que os tempos de trevas serão destruídos pelo Messias prometido que reinará para sempre. Que o Senhor possa, meus irmãos, fortalecer nossas vidas na certeza e na esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada acontecerá sem que o nosso Deus esteja sendo a mão por trás que permite e age, e sempre é, para o nosso bem e para a glória dele. Que ele nos abençoe de tal forma. Amém. Deus querido, ajuda-nos a, quando olharmos para textos como este, não vermos como algo tão antigo e tão separado de nós, mas possamos ter a convicção de que isso é a nossa realidade hoje. O Deus que prometeu e cumpriu continua sendo o Deus que mais nos prometeu e cumprirá. E todas essas realidades e verdades são a nossa história, antecipada a nós, guardadas por um Deus que não pode mentir, cujo zelo, cujo cuidado cumprirá todas essas coisas. Obrigado, Senhor, porque lembramos mais uma vez do menino sobre cujos ombros está o governo de absolutamente tudo. Tudo que ele determina para nossas vidas, ele fará. É em nome dele que nós oramos hoje. Amém e amém.